Bom dia. A gente vai começar aqui a nossa revisãozinha gostosa antes da prova de psicologia escolar, né? Com 60 e poucos slides, porque. Mas tudo bem, né? Os slides de Winnicott deram quase 100 e a gente conseguiu sobreviver, né, gente? Deu tudo certo. Então, o que são 60 slides comparado a isso? Vamos lá, então. O primeiro tópico que a gente vai tratar é a psicologia escolar e o pensamento crítico, tá? Esse daqui é um daqueles textos que vocês leram, acho que mais para o começo do bimestre. E esse aqui vai falar da atuação do psicólogo na escola, tá? Esse texto aqui. Então, é o psicólogo na escola. Então, vocês lembram a diferença? O psicólogo na escola é o psicólogo que trabalha dentro da escola continuamente, e o foco é no processo de ensino-aprendizagem, e o psicólogo que é com a escola é um psicólogo que ele trabalha fora dos muros da escola, porém com uma perspectiva crítica. Então ele vai trabalhar com a criança, com a família fora da escola, mas ele vai levar em consideração as dinâmicas escolares, tanto que ele vai fazer visitas na escola para propor mudanças, né? Porque o foco vai ser a mobilidade da rede, movimento. Então esse aqui é o psicólogo na escola, tudo bem? Primeira coisa a se falar é a questão da ciência e psicologia, que é a crítica que a psicologia escolar faz depois dos anos 80. A Pato, a Souza, enfim, essas psicólogas escolares pioneiras, elas questionaram, né, a psicologia, a ciência, a medicina, nos princípios dela, né, para a quem elas estavam servindo. Então, através do materialismo histórico dialético, do marxismo, essas psicólogas conseguiram fazer uma crítica falando que a psicologia, do jeito que ela estava, a ciência do jeito que ela estava atuando em conjunto com a burguesia, com a classe dominante, para manter a classe dominada sob controle. Né? Então, perceberam que ao longo da história, vários movimentos políticos teóricos tomaram conta do pensamento vigente da época. Darwinismo social, pensamento higienista, saúde escolar, neoliberalismo. Então, todos esses tipos de pensamento que a gente tem, né? Então, tipo, na escola a gente vai tratar de saúde, né? A gente não é um profissional da saúde dentro da escola, a gente é um profissional da educação, né? Então, a gente tem que focar no processo de educação, de escolarização. Então, todos esses movimentos eram para desviar o que de fato causava fracasso escolar, o que de fato causa sofrimento, né? Porém, apesar de sua variação indiferente, a psicologia na educação tem sido conduzida por interesses semelhantes. Manter o status quo através da individualização, tá? Então, por muito tempo, a psicologia trabalhou com o processo de individualização. Então, por que essa criança não aprende? É por causa da família, é por causa do distúrbio neurológico dela, é por causa que ela não se comporta, é por causa do complexo de Édipo. Então, tudo focando na criança. A gente, quanto psicólogo escolar crítico, a gente não vai trabalhar com o processo de individualização, tudo bem? Então, aqui tem uma citação. Em uma psicologia que serve aos interesses da classe dominante, através da individualização, só há apenas uma pergunta a se fazer: por que esse indivíduo não aprende? Então, essa pergunta aqui, ó, por que essa criança não aprende? Por que esse menino não para em pé? Por que essa menina é tão respondona? Tudo isso faz parte de um processo de individualização, está dentro de um eixo individualização, tá bom? É uma pergunta não crítica. Por que essa criança não aprende? Tá? Esta pergunta aponta para uma falta de compromisso da psicologia com a condição multideterminada das circunstâncias nas quais os indivíduos se humanizam. Tudo bem? Então, quando a gente faz essa pergunta desse jeito aqui, é individualização. Como que a gente faz a pergunta certa? Já já a gente vai ver. Tá? Quais são as bases da psicologia escolar crítica? Primeiro, a filosofia. A filosofia é o materialismo histórico dialético do Marx e do Engels. A matriz psicológica, que vai pensar o indivíduo, a subjetividade, é a psicologia histórico-cultural do Vygotsky. Tá? Então, o Vygotsky é muito importante para pensar a educação na psicologia escolar. E a pedagogia que norteia essa prática da psicologia escolar é a pedagogia histórico-crítica do Saviani, que vai falar de sujeitos históricos ativos, né, que se apropriam dos conhecimentos. Tá? Então, essas três bases, a filosófica, a psicológica e a pedagógica, elas vão possibilitar a humanização, né, considerando os vários fatores históricos e culturais e que se dá através da apropriação do conhecimento. Tá? Então, isso é muito importante aqui, ó, que a escola serve para apropriação do conhecimento historicamente construído e que leva em conta os fatores históricos e culturais. Tudo bem? Isso aqui acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que levar daqui. Tá?
Então, vamos falar um pouco da escola, né? Qual que é o papel da escola, como que a gente vê a educação, como que a gente vê a aprendizagem, né? A psicologia histórico-cultural, ela tem uma visão do cérebro, do desenvolvimento, totalmente social. Não totalmente, né? Mas muito social. Então, por isso, a gente não se deixa cair em discursos medicalizantes, pois, com a Vygotsky, a gente compreende que as nossas funções psicológicas superiores são culturalmente adquiridas. Tá? Isso aqui é uma das coisas mais importantes. Tá? Então, através da psicologia do Vygotsky, a gente entende que as nossas funções psicológicas elas são adquiridas a partir da cultura. À medida que a gente vai se inserindo nela, a gente vai se apropriando dos signos, né, do conhecimento, enfim. Tá? Não sendo 100% biológica, mas sim social. Tá? Então, a escola, né, nesse cenário aí que as nossas funções psicológicas elas são culturalmente adquiridas, a escola ela tem um papel, uma função social. Qual que é essa função? Ela é a instância de socialização do conhecimento historicamente acumulado e a finalidade da ação docente se concretiza na tarefa de ensinar e ensinar bem. Tá? Então, se a gente se forma enquanto humano, enquanto indivíduo, através da cultura, então a escola é justamente esse lugar onde nós vamos ter cultura, nós vamos se apropriar da nossa cultura e da nossa sociedade. Então a escola, ela tem o papel de humanizar. Mas o que é humanizar dentro da psicologia histórico-cultural, da psicologia escolar crítica? Se humanizar significa se apropriar dos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, articulando suas vivências cotidianas com os conhecimentos científicos, tá bom? Então, a escola serve para a gente humanizar as pessoas. E a gente humaniza através dessa socialização dos conhecimentos. Então, desde os egípcios antigos até a Grécia, passando pela Europa, pelos conhecimentos asiáticos, tudo isso foi acumulando conhecimento para a gente. Né? Então, a escola ela serve para a criança poder se apropriar disso tudo e conseguir construir um raciocínio bacana, um pensamento crítico, né, para poder atuar no mundo. Tudo bem? Então, e aqui, como a gente falou, né, que as nossas funções psicológicas elas são culturalmente adquiridas, então a gente rompe com concepções maturacionistas, tá? Então, o que é o maturacionismo? Ah, ele não pode fazer isso porque ele ainda não está no tempo. Ah, essa criança não pode fazer isso porque ainda não dá. Não, né? Então, criança não é manga, não amadurece, porque fica nessa questão de, ai, ela não tá madura o suficiente, ai, o cérebro dela ainda não tá pronto. Com o Vygotsky, a gente vai ver que nada disso. Então, vamos ver aqui, ó. Uma das teorias que tentam explicar o porquê algumas crianças não aprendem diz respeito à maturação neurológica. Então, que o cérebro da criança ainda não está maduro. Porém, ela desconsidera que o ser humano é histórico e que está em constante transformação. Não podemos considerar a criança como um ser imaturo pelo simples fato de diferenciar-se do adulto. Para romper com essas ideias maturacionistas, é preciso criar uma nova relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem, que é o que o Vygotsky faz. Então, o Vygotsky, na sua teoria de zona proximal, fala sobre a criança não esperar amadurecer para realizar certas tarefas, mas adiantar o desenvolvimento, pois a aprendizagem que gera o desenvolvimento. Então, como que a gente vai ver isso na prática? Quando a gente for falar sobre patologização, a gente vai ver. Porque, por exemplo, alguém quer fazer uma pergunta? Não? Ah, tá. Ah, Sil conseguiu entrar. Oi, Sil. Por exemplo, tem uma criança que ela tem alguma deficiência intelectual. Ou tem alguma questão, assim, intelectual mesmo, assim, tipo, que de fato tem um laudo, né? As professoras, às vezes, elas vão pensar, poxa, não tem nada que eu possa fazer, porque essa criança, ela não tem o cérebro desenvolvido igual o cérebro das outras crianças, então eu não consigo trabalhar com ele. Isso é uma visão mais individualizada, neurológica, que tira o social. Quando a gente olha para o Vygotsky, a gente vai falar que não, que na verdade o papel dessa professora vai ajudar essa criança a superar os seus limites, né, a partir da zona proximal. Então, o que ele consegue fazer, com o que ele é possível dele fazer e como essa professora vai ajudar essa criança a se inserir no social, para essa criança conseguir compensar a deficiência dela, ou o transtorno, enfim, né, para ela conseguir se inserir no campo cultural. Então, quando você não tem essa visão mais materialista histórica dialética, que é a do Vygotsky,
acaba caindo num fatalismo, tipo, poxa, essa criança tem um problema, uma doença, então eu não posso fazer nada. E não, a professora ela é valiosíssima nesse processo, ela é muito importante. Quer perguntar alguma coisa, Isa? Não. Ah, tá. Então, o Vygotsky vai falar que o aprendizado ele não pode estar a reboco do desenvolvimento, que na verdade a gente aprende fazendo, tá? Então, há uma relação entre um determinado nível de desenvolvimento e a capacidade ou competência para a aprendizagem de certos conteúdos. No entanto, a grande inovação proposta por Vygotsky é a defesa de que não existe um único nível de desenvolvimento, mas sim dois: o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento proximal. Ou seja, o que eu já consigo fazer e o que eu ainda sozinho e o que eu ainda não consigo fazer sozinho. Então, o que eu ainda não consigo fazer sozinho, o professor ou, enfim, as outras pessoas que vão auxiliar essa pessoa vão ajudar para que essa zona proximal vire uma zona real, tá? Então é isso, o que eu posso fazer sozinho e o que eu preciso de ajuda. Então tá, com ajuda eu vou aprendendo e a partir disso consigo fazer sozinho. Tudo bem? Agora, o papel do psicólogo na escola, né? Então, dentro desse contexto, qual que é o papel do psicólogo? O psicólogo na escola, a função dele vai ser muito voltada para o processo de ensino-aprendizado como um todo, tá bom? Então, ó, o papel do psicólogo na escola é assegurar a contribuir para que a escola cumpra sua função social. Qual que é a função social da escola? Socialização dos conhecimentos historicamente construídos, tá? Então, o objetivo do psicólogo é de encontrar é o encontro entre o sujeito e a educação. E a finalidade central de seu trabalho deve ser a de contribuir para a construção de um processo educativo que seja capaz de socializar o conhecimento, tá? E de contribuir para a formação de sujeitos éticos e políticos, tá? Então é isso. Isso aqui é o objetivo do psicólogo dentro da escola, tá? Então, de facilitar o processo de socialização do conhecimento e contribuir para a formação ética e política dos sujeitos, porque a gente lembra que a gente está trabalhando com uma concepção materialista histórico-dialética, então é muito importante essa questão política, tá? Então, a formação de pessoas éticas e políticas. Aí tem uma citação aqui. Nessa perspectiva, o psicólogo não é um resolvedor de problemas, um mero divulgador da teoria e conhecimentos psicológicos, mas um profissional que, dentro dos seus limites e especificidades, pode ajudar a escola a remover obstáculos que se interpõem entre o sujeito e o conhecimento. E a formar cidadãos por meio da construção de práticas educativas que favoreçam o processo de humanização e reapropriação da capacidade de pensar crítico. Tá? Então, pensamento crítico, sujeito ético e político, apropriação do conhecimento, tudo isso está na base dos objetivos do psicólogo escolar. Tá bom, gente? Vão captando essas palavras-chave e vão decorando, tudo bem? Então, o psicólogo, como ele não é um resolvedor de problemas, ele vai sair do lugar de agente técnico para o lugar de agente mediador. Mediador do quê? Do que a gente viu aqui, né? Entre o sujeito e o conhecimento. Deixa eu ver, alguém mandou mensagem aqui. Repete, por favor. Repetiu o quê, Sil? Ah, tá. Tá, então. Quais são os objetivos do psicólogo na escola? O objetivo do psicólogo na escola é facilitar o processo, né, tornar o mais fácil, o mais saudável possível o processo de apropriação do conhecimento historicamente construído, tá? Então, é superar e remover os obstáculos que se interpõem entre o sujeito e o conhecimento, formar cidadãos éticos e políticos, tá? E propiciar o desenvolvimento do pensamento crítico. Tudo bem? Tá. Vamos seguir, então. Então, ele é o mediador desse processo entre o sujeito e a educação, porque a gente acredita que através da educação que a pessoa se humaniza, que ela se desenvolve. Com isso, rompe-se com a ideia do psicólogo escolar como um técnico, e se torna possível pensar como um elemento mediador, que junto com educadores, alunos, funcionários, direção, família e comunidade, poderá avaliar criticamente os conteúdos, métodos de ensino e as escolhas didáticas da escola,
faz como um todo. Então, é um trabalho em conjunto, como dá para ver aqui, com toda a comunidade escolar, tá? Visando uma maior qualidade do ensino. Esse ensino é a apropriação dos conhecimentos, né? E a partir disso criar cidadãos éticos e políticos e com pensamento crítico, tá certo? Então vamos guardando as palavras-chave. Aí tem o método, né? A metodologia do psicólogo escolar, quando ele vai para uma escola, trabalha numa escola. Deixa eu só beber água. Então, em primeiro lugar, ele vai fazer uma reflexão sobre o cotidiano da escola e suas múltiplas expressões. Então, aqui, esse primeiro passo esse primeiro contato com a escola é o momento de coletar informações. Então, o psicólogo vai coletar informações sobre a escola, sobre o cotidiano, sobre os agentes da escola, então, professores, alunos, pais, território, direção, enfim. Então, ele vai coletar essas informações e refletir sobre elas. Em seguida, ele vai fazer uma análise crítica, articulada com a teoria. Então, ok, eu tenho esses dados sobre essa escola. Essa escola me mostra isso. O que isso quer dizer? Né? Dentro do processo de ensino-aprendizado, sempre com a perspectiva da construção de ação sócio-histórica. Tá? Depois disso, a gente vai planejar as intervenções. Então, ok, eu já obtive os dados, eu já refleti, analisei esses dados, e agora eu vou pensar em intervenções que sejam cabíveis dentro da escola. Não adianta nada você fazer um projeto mega bonito e a escola não consegue executar. Então, tem que ser um projeto que se adeque à realidade da escola. Tá? Então, assim que foi refletido sobre o planejamento, a gente executa as intervenções. Tá? Então, basicamente é isso. É coletar informações, analisar elas, refletir sobre quais intervenções nós faremos e, enfim, executar as intervenções. Tá? Nada difícil. É um passo bem lógico a ser seguido. Tá bom? Então, decorem, porque provavelmente vai aparecer na prova de vocês assim. Primeiro passo, reflexão. Segundo passo, tarará, entendeu? Tipo, às vezes aí vai estar errado. Então, decore. Reflexão sobre o cotidiano da escola, análise crítica articulada com as teorias, reflexão e planejamento de intervenções e execução de intervenção. Tá bom? É. Deu um problema aqui, mas já voltou a gravação, tá? Então, vamos para o segundo tópico. Do que você tá rindo, Joyce? Lembrou de uma piada? Ah, tá. Depois você conta pra gente a piada, tá bom? Enfim, vamos para o segundo tópico, que é um dos meus tópicos que eu mais gosto, que é medicalização e patologização dentro da escola. É um tópico que eu acho muito interessante estudar e que dá, assim, pano para manga para falar sobre esse assunto, tá? Então, em primeiro lugar, o que é medicalização? Medicalização é o processo de transformar questões não médicas de origem social e política em questões médicas. Isso é, tentar encontrar no campo médico as causas e soluções para problemas dessa natureza. A medicalização ocorre segundo uma concepção de ciência médica que discute o processo de saúde e doença como centrado no indivíduo. Então, aqui já tem, né? Privilegiando abordagens biológicas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Gente, medicalização não tem a ver com medicamento. Tá travando, Oi, Cris. Gi. Travou. Ah, voltou? Voltou. Você volta, por favor, que você estava falando? Tá. Eu parei onde? Para mim, travou desde o comecinho. Putz. Deu para ler o que é o processo, né? O que significa medicalização, né? Isso. Tá, beleza. Então, o que eu estava falando, né, é que é centrado no indivíduo e que aborda questões orgânicas. Então, vai transformar questões sociais, questões culturais e políticas em questões orgânicas, tá? E medicalização não tem a ver com medicamento, tá? Não tem a ver com remédio, tem a ver com medicalização de medicina, tá? Tá? Então, é mais ou menos por aí. Eu vou dar um exemplo para vocês de medicalização ou de patologização, que não tem a ver com psicologia escolar, mas vai ajudar vocês a compreender um pouco. Tem uma psicanalista muito famosa, que eu não vou lembrar o nome dela agora, né? Ela é uma mulher preta, e ela é psicanalista. E ela fazia análise nos anos 70, tá? E o analista dela era um homem branco. E aí ela contou de uma vivência que ela teve no mercado, que ela estava sendo perseguida no mercado pelos seguranças, porque os seguranças achavam que ela queria roubar alguma coisa, né? E aí, contando essa experiência, né, violenta de racismo para o analista dela, sabe o que ele faz? Ele encaminha ela para o psiquiatra,
porque ele acha que ela está tendo pensamentos persecutórios, que ela está virando psicótica. Então, isso é um exemplo clássico de patologização e medicalização. A gente torna uma questão que é totalmente social e política em algo de ordem psicológica, biológica, medicamentosa, entendeu? Então, esse exemplo, assim, para vocês entenderem como é que funciona na prática, esse tipo de coisa, tá? E a mesma coisa acontece na escola, com crianças que não aprendem, crianças rebeldes, crianças indisciplinadas, crianças que são muito inibidas. Você tratar só como algo biológico, algo, uma doença, isso tira todo o peso da questão social. E nada é feito nesse âmbito, tá? Então, a gente vai abordar isso daí várias vezes durante a nossa conversa aqui, tudo bem? Então, a medicalização é essa tendência de transformar questões não médicas em questões médicas. A patologização é uma coisa mais geral, que não necessariamente tem a ver com médico, mas com outras áreas do conhecimento, que é o quê? Deixa eu ver, alguém mandou mensagem. Caso Nailton, exatamente, Cris. A gente vai ver isso lá no final. Esse que aconteceu com ele. Foi um processo de patologização. Ele é o exemplo clássico disso. Então, a patologização refere-se à tendência de transformar comportamentos, emoções, experiências ou características humanas em condições consideradas anormais ou doenças, gerando enquadres como distúrbios e patologias clínicas, tá? Que é o caso do Nailton, que a gente vai ver lá no final. Então, a Pato, com a visão crítica dela dos processos escolares, ela demonstra como o fracasso escolar é um fenômeno produzido na escola e pela escola, devido à dinâmica social estruturada pelo capitalismo. Entretanto, os reais motivos do fracasso escolar são sempre ocultados, né? Cada época de uma forma. Tá? A revolução da neurociência, apesar de trazer preciosos avanços, foi incorporada pelo discurso do fracasso escolar para justificar o motivo de certos alunos não aprenderem. Então, a Zona Ailton, essa citação. Isso aqui é uma professora falando. Tem problema, foi encaminhado, toma remédio, calmante forte. Não sabe escrever, só copia. É problema de doença. Foi atendido no Hospital Matarazzo. Então, o Nailton, ele era entendido. Por que o Nailton não aprende? Porque é problema de doença. Então, o que acontece? Há uma justificação, uma justificativa de por que o aluno não aprende, porque ele tem uma doença, né? Então, a professora Neide falou isso sobre o Nailton. E como a gente vai ver no caso da Pato, não tem nada a ver com problema neurológico ou não no caso dele, é algo muito mais profundo. Aí aqui a gente tem o processo que ocorre na escola, né? Medicalização, hoje em dia, na maioria das vezes, vai cair na biologização, né? Então é o cérebro, os neurotransmissores, as enzimas, né? A biologização é uma forma de reduzir fenômenos complexos que são influenciados por várias frentes a questões biológicas, como explicações acerca de neurotransmissores e enzimas. Por que esse aluno não aprende? Ora, porque ele não tem um desenvolvimento neurológico normal, porque ele tem um desenvolvimento neurológico diferente. Então, a resposta é essa, né? Isso gera um ocultamento da dinâmica institucional, ou seja, das dinâmicas escolares, sociais e econômicas, culpabilizando a vítima. Isso gera um efeito looping, ou, isso aqui é uma palavra que o André gosta muito, profecia autorrealizadora. O André sempre fala disso, né? Profecia autorrealizadora? Fala? Gi, Não. cortou. Cortou? Ah, tá. Eu estava explicando que a Cortou na hora que patologia... você falou Que eu falei o quê? na profecia autorrealizadora. Isso, eu perguntei. É uma coisa que o André fala muito na aula dele, né? De profecia autorrealizadora. Não? Não? Bom, na nossa supervisão ele fala bastante. Fala sim. Tá. E, vocês estão Ele faltando fala. na aula do André, gente? Na supervisão ele fala bastante disso, dessa profecia autorrealizadora. Bom, enfim. Por quê? Isso gera um efeito loop de profecia autorrealizadora. Então, isso aqui, nessa lógica, eu tenho TDAH, logo nunca vou poder ir bem na escola. Então, o diagnóstico, ele é visto como uma sentença e não como um alívio, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que já é adulta, né? Ela tem família e ela recebeu o diagnóstico de TDAH dela enquanto adulta.
Esse diagnóstico chegou para ela como um alívio, porque ela entendia de por que ela tinha certas dificuldades, por que ela tinha certas ansiedades, por que ela, enfim. Então ajudou ela a se conhecer melhor, tá? Então isso chegou para ela como um alívio, porque ela conseguia se entender, o jeito que ela funcionava, tá? Agora, para uma criança que já está num contexto de exclusão social, num contexto de marginalização, de humilhação, né, de fracasso escolar, quando ele recebe esse diagnóstico vai vir para comprovar que de fato ele é um fracasso. Entendem? Então, o problema não é o diagnóstico em si, não é a classificação patológica, psicopatológica. O problema é como isso é usado na escola e como isso chega para a criança. Como isso chega para a criança? Como uma sentença. Nossa, eu tenho um problema na cabeça, então realmente eu nunca vou conseguir ser ninguém na vida. Né? Eu nunca vou conseguir ir bem na escola. Então chega com uma sentença para ele, ó, você nunca vai ser nada de bom porque você tem esse diagnóstico, tá? Então é isso. Aí as consequências. Aí esse aqui é a citação do texto que vocês têm para ler, né? Os pais das crianças reagem aos seus resultados como uma fatalidade. Então, para os pais é visto como uma fatalidade. Para os professores, representa um desvio de responsabilidade. Olha que interessante. Então, né, para o professor é isso. Eu faço o que posso, mas eles não aprendem. Ou seja, né, eles têm um problema de cabeça, um problema de desenvolvimento, então não é responsabilidade minha. Né? Aí acaba tendo uma delegação de outras pessoas responsáveis pela aprendizagem da criança. Então, para a família, a medicalização vai trazer fatalidade e uma sentença para a criança. Para a criança, vai ser trazida como uma sentença e culpabilização. Já para a professora, uma isenção da culpa. Então, porque, assim como a professora Neide, lá do caso Nailton, disse, é um problema de doença, tá? Então, essas são as consequências. Então, falando sobre a professora, né, que aqui está escrito, para o professor representa um desvio de responsabilidade. Por quê? Né? A constante medicalização e biologização da educação vem tirando a professora como central no processo de aprendizagem para colocar profissionais da saúde tirando a educação da escola. Então, por que isso acontece? Vamos pensar como uma professora, tá? Tá, vamos terminar esse slide, então a gente entra no mesmo link, tudo bem? Então, vamos pensar como uma professora. Meu aluno não aprende. Tá, aí depois eu encaminho ele e descobre, meu aluno tem um problema de ordem biológica. Ordem biológica. Eu, como professora, não posso fazer nada. A aprendizagem depende de outros profissionais. Professora perde sua potência e centralidade no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, a criança ela vai começar a depender de outros profissionais para se inserir na escola e na cultura. Se não consegue se não conseguem esses outros profissionais, ela não é inserida, fica marginalizada. Então, a professora vai pensar assim, né? Hoje em dia não, porque tem formação e tal, né? A gente está pensando aqui em um texto mais antigo, mas enfim, o que acontece, mas ainda acontece isso hoje, né? O que acontece essa criança tem TDAH, essa criança tem TEA, e eu não vou conseguir fazer nada com ela, porque ela tem TEA, porque ela tem um problema de desenvolvimento, então eu não consigo fazer nada, então eu vou delegar para outras pessoas, então eu, como professora, não posso fazer nada. Isso vai tirar da professora a possibilidade dela exercer sua função, né? Aí aqui tem a citação para vocês, ó. Na difusão acrílica e crescente de patologias que provocariam um fracasso escolar, de ordem geral, patologias mal definidas, com critérios diagnósticos vagos e imprecisos, tem levado, de um lado, a rotulação de crianças saudáveis e, de outra forma, e de outro lado, desvalorização crescente da professora, cada vez menos apto a lidar com tantas patologias e distúrbios. Então, percebem como que a professora vai saindo do centro da escola para entrar os profissionais de educação? Isso se chama medicalização. Por isso que a escola está virando um espaço clínico e não um espaço escolar. Tudo bem? Voltamos no próximo link.